Boa tarde, minha gente. Bom dia e boa noite, né? Algumas pessoas irão ver esse vídeo em outros horários. Então, eu sou Rose Santos, sou bióloga, sanitarista, professora. Estou na coordenação da política de saúde da população negra no município do Recife, em Pernambuco. Sou profissional de saúde, né? Sou pesquisadora também em saúde da população negra. E para mim estar aqui é um prazer, né? É mais uma oportunidade da gente discutir sobre as políticas públicas, né, na saúde e também refletir sobre o que a gente tanto discute no SUS, que é a equidade em saúde. E hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa população, que é uma população em maioria no Brasil, né, que é a população negra. É uma população que tem suas vulnerabilidades no campo da saúde. E precisa ter esse olhar, né? Esse olhar não só o olhar técnico, o olhar científico, né? Mas o olhar também antropológico, o olhar social. Então, é desse lugar que eu falo enquanto mulher negra, né? Dentro desse contexto, inserida dentro dos processos no campo da saúde. Então, a gente começa falando um pouco, né, para entender, né, para até mesmo para a gente historiciar, né, e trazer um pouco dessa questão histórica da nossa população negra no Brasil. É importante que a gente entenda que esse período que a gente chama de diáspora negra, que foi justamente o processo de escravização, onde a nossa população negra, os nossos irmãos e irmãs, né, foram escravizados e vieram para, né, diversos países, e o Brasil foi um desses países que recebeu, né, essa população que veio, né, de forma muito violenta, uma população que foi cerceada do seu direito desde sempre, e até hoje a gente percebe, né, que essa população tem um processo de vulnerabilidade, de violência, que partiu aí do ponto de inserção dentro desse país através, né, da escravização pelos colonizadores, né, pela população branca. Então, é falar desse lugar, é falar dessa população, né, que tem um saber ancestral, um saber dentro do campo da saúde, né, que carrega por anos e anos, né, por décadas e décadas, né, por milhares de anos, né, por milésimos de anos, e que em muitos momentos hoje, né, ela é silenciada, ela é invisibilizada. Então, quando eu trago esse processo, o período de escravização dessa população aqui, né, eu trago um sistema que opera e sempre operou em torno dessa população, que é o racismo, né? Então, não tem como não falar da população negra, da saúde da população negra, de todas as suas adversidades, se a gente não fala do racismo, se a gente não traz esse racismo como um racismo estrutural, que estrutura as relações dentro da nossa sociedade, que estrutura as relações dentro do campo da saúde, né? Esse racismo que traz modelos eugênicos que imperam e nos impõem um padrão, né, que desqualifica a nossa ancestralidade, a nossa identidade. Então, esse mesmo racismo que permeia essa população traz para a gente esse lugar de vulnerabilidade, né? Traz para a gente esse lugar de uma população que tem, né, dentro desse país, expressivamente, né, um lugar, infelizmente, de adoecimento e morte muito significativo. Então, falar desse processo é a gente começar a repensar nossas práticas e trazer para as nossas práticas, seja no campo científico, seja no campo, né, social, de movimentos, seja no campo político, né, trazer esse olhar para um olhar de reconhecimento das suas especificidades, né? Então, hoje aqui, eu venho, né, como sempre a gente vem nesse contexto, né, ao passar dos anos e
lembrar que os pesquisadores negros e negras não surgiram agora, atualmente. A gente tem um histórico, né, de lutas de mais de 40 anos, através dos movimentos sociais negros no país, do movimento negro unificado, né, dos outros movimentos negros, que sempre pautaram, né, e muitas das nossas conquistas hoje vêm dessa luta dessas pessoas. E aí tem um grupo de profissionais de saúde que também se movimentaram em torno do pensar saúde, do pensar a qualidade de vida para essas pessoas, não só um pensar as doenças mais prevalentes na população negra, né? Então, pensar muito mais do que no processo de adoecimento da doença, e sim no processo de qualidade de saúde, de qualidade de vida, né? Como é que essa população se reinventa? Considerando que a gente tem esse fator, tem fatores que são significativos dentro dessa população, fatores que a gente precisa, né, ter um olhar mais apurado, um olhar equânime, né, fatores de adoecimento, de algumas doenças que nos perpassam, mas esse olhar ele precisa ser um olhar social também, antropológico, porque muitas das nossas doenças, dos nossos agravos, elas partem pela que a gente chama de determinantes sociais na saúde, pelos DSS, né? Aquilo que está dentro do território, onde essa pessoa está inserida dentro do seu território, faz com que reflete toda a sua ação, né, dentro desse território. Então, é falar sobre, né, uma população que tem ausências de saneamento básico, né, falar de uma população que tem ausências de políticas públicas dentro do seu território. E, consequentemente, a gente sabe com essas ausências e a presença desses determinantes sociais, né? Nós sabemos, e existem diversos estudos e artigos, e a gente vê na prática, né, que essa população ela tem uma qualidade de vida muito mais inferior do que outras populações, né, dentro desse território. Não é só uma questão do fator social, do fator econômico, mas a gente precisa levar em consideração a questão racial também, né? Então, dentro desse arcabouço, dentro do processo que eu falei de historização, que essa população está em diáspora, né? Então, é o que a gente chama dessa transição de África para cá, né? Nós adquirimos muitos hábitos, né? Hábitos que distancia da nossa originalidade, da nossa identidade. E esse distanciamento nos gera, né, e vem nos gerando diversos adoecimentos no campo da saúde mental, no campo da saúde biológica e corporal, né? E aí, o somatório disso traz para a gente o reflexo como consequência, que a gente chama de adoecimento, e, consequentemente, nossa população também está num processo de morte, né? Que a gente traz também na saúde, que é o genocídio na saúde. Então, esse movimento, esse sistema que a gente vai aí, que a gente vai trazer, então, né, pesquisadores, né, trazem como um processo que a micropolítica na saúde, né, a micropolítica que opera em toda essa população, né, colocando essa população como uma população em subplano, em segunda categoria, uma população que não tem acesso aos espaços decisórios, né? É uma população que, embora seja a maioria, mas se a gente for pensar no campo da saúde, né, nós temos poucos profissionais com níveis superiores, ainda negros e negras, dentro desse Brasil. Então, essa representatividade, ela nos reflete ainda que o racismo opera constantemente. Então, esse é um olhar, são caminhos que a gente vem aí, né, dentro do campo da saúde, dentro do campo da pesquisa em saúde da população negra, a gente vem desbravando e trazendo dados científicos, não só numa questão, numa perspectiva de epidemiologia pura e aplicada, gerar um dado, nós somos maioria aqui, isso aqui, não, mas assim, é trabalhar esses dados, é qualificar esses dados, né? Dar nome a esses dados, dar nome a essas pessoas, né, que estão adoecendo, que estão morrendo. E aí, passando agora para, né, a proposta
conversa de hoje, né, nossa palestra, conversa, falar sobre pandemia, falar sobre Covid-19, coronavírus, atualmente, e pensar, né, nesse cruzamento com a saúde da população negra, com a população negra, é a gente pensar nesses fatores que eu historiciei há pouco, né? É a gente pensar que é a população hoje que está nessa ponta, que está nesse lugar, né, de adoecimento, de morte, é pensar que a Covid-19 é uma doença que tem um caráter pandêmico, né, que como as pessoas sempre trazem, mas atinge qualquer pessoa, sim, mas as consequências para as pessoas são diferentes, né? É pensar que para um determinado grupo social, as consequências e os reflexos da Covid vêm de um outro fator, né? Traduz uma outra configuração. E pensar que nossa população negra, a maioria, que estão inseridas dentro de comunidades periféricas, dentro de contextos sociais e sociológicos, totalmente violentados, com a ausência de políticas públicas, né, aonde, né, o racismo estrutural opera muito fortemente. Então, essas pessoas terão uma consequência diante desse contexto muito representativo. Então, é a gente parar e fazer esse cruzamento, né, dessas duas populações negras e não negras e perceber que a população negra ela vem aí diante da pandemia, né, tentando se reencontrar, né? O que é que a gente, como é que a gente lidar dentro desses grupos, dentro desses locais, como é que a gente traz o olhar da saúde equânime, né, da saúde que traz uma proposta construtiva que é a saúde pública, né? É simplesmente chegar nessas comunidades, impor o nosso saber, impor as nossas conclusões empíricas, científicas, né? Ou a gente pensar nessa população, trazer o saber popular, né? Valorizar, né? Esse reinventar dessas populações que nesse momento elas tentam sobreviver, né? E aí é pensar também que é um momento muito significativo para muitas comunidades, para a população, para nós, população negra, apesar do momento de dor, né, de dados que nos representam, né, mas nós temos aí, né, um outro lado que é o lado de se reinventar, né, que é o lado de buscar alternativas e buscar caminhos para que a gente possa sair dessa linha, sair desse lugar de adoecimento, desse lugar de subalternidade que nos colocaram. Então, é repensar com essas comunidades, é trazer o saber dessas pessoas, porque existem diversas comunidades no Brasil inteiro que têm aí, né, trazido os seus saberes com as suas ervas, né, com as suas curalâncias, né, o processo de cura de acordo com cada, né, lugar, com cada cultura e tradição. Então, pensar também que a Covid, ela vem, né, que essa doença, ela vem, que esse vírus, ele vem, e para nós, população negra, também tem reflexos, né, nessa questão do que a gente vai trazer dentro dos grupos populacionais da população negra. As mulheres grávidas, as mulheres puérperas, né, pós-gravidez, né, as mulheres que estão no processo do parir, né, no momento da neonatalidade. Então, essas mulheres, que maioria são mulheres negras, eu falo de maioria, eu digo que todas as mulheres nesse momento estão, em população, todos nós estamos vulneráveis, sim. Essa doença, ela chega para todos e todas, mas observe, né, como eu trouxe, a população negra, né, ela em maioria é que tem os maiores, né, as maiores rebordosas. Né? Então, quando a gente vai pensar nessas mulheres que vão parir, que a maioria são negras, dentro dos sistemas únicos, dentro do sistema único de saúde, né, dos hospitais públicos, essas mulheres elas vão aí ter, né, processos de violências aí muito mais acentuados, né? A violência obstétrica, a violência psicológica, né?
as violências que se configuram nesse momento, muito mais acentuadas. Isso, os dados nos mostram, se a gente for fazer uma série e uma observação histórica, dados de várias cidades no Brasil. Eu tive a oportunidade agora recente de não só observar Recife, mas observar Salvador, observar, né, Porto Alegre, e perceber como essas mulheres negras estão, né, nesse lugar do adoecimento, da morte e mortalidade. Né? Como tem se acentuado as práticas, né, as práticas destrutivas, as práticas, né, de violências. Então, o racismo, ele traz para a gente muitos ensinamentos, né? Claro, apesar de ser um sistema, né, que nos coloca no lugar e nos mata, mas ele também, por um outro lado, a gente tem um fortalecimento a partir, né, infelizmente, desse lugar. Então, entender que a luta antirracista, ela precisa, de fato, acontecer em vários espaços, e a gente sabe que em muitos espaços essa luta ela não acontece. Né? É entender que quem não é negro e negra precisa reconhecer seu lugar de branquitude, seu lugar de não ser negro e não ser negro. Né? E reconhecendo esse seu lugar de branquitude, né? Como algumas pessoas usam essa palavra privilégio, eu tenho algumas dificuldades com essa palavra, mas enfim, mas reconhecendo esse seu lugar de acesso mais fácil, ou de um acesso que não tem institucionalmente, né, esse viés do racismo operando. Então, é reconhecer esse lugar, essas pessoas, elas vão nesse movimento e elas vão contribuindo para a luta antirracista. Né? Então, antes de saber, antes de querer saber o que é racismo, que todo mundo sabe o que é o racismo. Né? Afinal, principalmente a população branca, a população não negra, porque foram eles que implantaram esse sistema, foram eles que trouxeram. Entendeu? Eles e elas. Né? Então, precisa-se entender quem é você, qual o seu lugar dentro dessa sociedade. O que é que você representa dentro dessa sociedade? Então, assim, é revisitar, né, esse lugar, e eu acho que é uma boa, né, um bom caminho, esse caminho do reconhecimento da branquitude. E a partir daí, a Lia Waldman Schirmer, né, que fala muito sobre o lugar da branquitude, ela tem contribuído com sua escrita de forma muito significativa para a luta antirracista, assim, né? Então, são caminhos que nos apontam, são caminhos que fazem com que essa outra população ela caminhe também para esse mesmo direcionamento. E aí, pensar Covid como uma doença proveniente de um vírus que tem, né, uma alta transmissibilidade, já é comprovado cientificamente, né, o coronavírus, o SARS-CoV-2, e que se a gente for fazer uma observação, né, eu estou inserida em alguns grupos científicos, né, de algumas associações, né, no Brasil de saúde coletiva e internacional também, dialogando com alguns projetos também Brasil-África, e quando a gente faz essa observação, né, do que a Covid, do que essa doença, essa pandemia traz para a gente tem um panorama muito difícil e muito adoecedor ainda. Né? É entender, por exemplo, que quando o Ministério da Saúde traz para a gente o dado de quem se hospitalizou, de quem procurou mais os serviços, a gente tem aí, né, um resultado voltado com um percentual maior para a população não negra. Né? E aí, na população negra, a gente tem um percentual menor. Então, se a gente vai olhar esse dado, né, isso eu me refiro à Covid no Brasil, se a gente vai olhar esse dado puramente de um olhar, né, superficial e geral, né, a gente vai entender que a população branca está se hospitalizando mais e está adoecendo mais. Mas quando a gente vai fazer o que a gente chama de desagregar esses dados, de estudar esses dados e entender que se a população branca ela está com esse índice, né, maior do que a população negra, população não negra e do que a população negra, é entender que a população não negra, ainda a maioria, tem mais facilidade de acessar os serviços de saúde. Né? A gente vai entender que a população negra não chega no dado porque ela não consegue nem chegar, ela não consegue nem sair de casa.
muitas vezes, para ir até o porque ela não tem esse acesso. O acesso à saúde é negado, né? O direito à saúde é negado. Então, como é que eu vou mensurar esse dado para essa população que não consegue nem chegar a um posto de saúde, né? Não consegue nem chegar a um serviço de urgência? Então, é entender que esses dados precisam ser trabalhados na sua integralidade, trazer o olhar da epidemiologia social e também estudando e esmiuçando, né, destituindo esse dado, desagregando esse dado, porque só assim a gente consegue visualizar, por exemplo, que as pessoas que morreram com óbitos domiciliares, né, provenientes em casa, a maioria dessas pessoas são pessoas negras, né, que morreram por Covid, que não conseguiram nem sequer sair de casa para receber um atendimento, que sequer, né, conseguiram identificar que estavam com Covid. Então, esse dado é um dado muito expressivo, é que nos coloca nesse lugar. Mas estamos aqui, né, para conversar, para, né, trocar saberes e refletir sobre esse momento para nós, população negra, né, população periférica, as populações ribeirinhas, as populações quilombolas, né, que muitos e muitas, né, eu tenho dialogado no projeto recentemente, então, assim, muitos quilombos, nesse momento, passa por uma situação de vulnerabilidade acentuada, né, porque muitos precisaram sair do próprio quilombo e se reinventar, né, quando muitos não conseguiram. Então, assim, como é que a gente repensa do nosso lugar, a gente vai pensar qualidade de vida e acesso à saúde para essas populações. É pensar, por exemplo, que os terreiros hoje, perante a Covid, têm acolhido muitos terreiros, as religiões de matriz africana e afro-brasileira, né? O candomblé, a umbanda, e aqui, muito na região lá do Nordeste tem a Jurema. Então, assim, essas religiões afro, elas têm se reinventado, elas têm acolhido, é um espaço de acolhimento dessas populações em geral. Né? Então, assim, acaba que aí o terreiro ele vem, né, nesse espaço de cuidado que sempre foi, né, que sempre acolheu. Mas dentro da saúde existe um racismo religioso muito forte que impera, né, os profissionais de saúde. E aí a estratégia de trabalhar esses terreiros, né, de ir para dentro dos terreiros, lá em Recife a gente tem feito um movimento muito interessante junto com a Gerência de Igualdade Racial do município, que é justamente oferecer um pouco de cidadania. Né? Então, a gente vai até o terreiro e faz algumas rodas de conversas, claro, minimamente, né? Porque por conta da questão da exposição, do isolamento social, e ali leva um pouco de cidadania, conversa, escuta, porque o terreiro é um espaço, né, de promoção à saúde. As religiões afro são espaços de promoção à saúde. Então, assim, nesse processo, a gente vai pensando e vai aí observando alguns caminhos para o fortalecimento das nossas práticas, os resgates das práticas tradicionais, como parteiras, como rezadeiras, como benzedeiras, extremamente necessário nesse momento. Então, o nosso olhar deve se voltar para o que a gente tem, né? Eu costumo dizer para os alunos e alunas, e aqui eu deixo essa mensagem, assim, essa reflexão, né? Vamos dizer, há 300 e 400 anos atrás, quando a gente não tinha a medicina obstétrica de fato instituída, as nossas parteiras traziam vida para a Terra, né? Eram elas que traziam a vida. E hoje, nós fomos invisibilizando essas mulheres, essas parteiras indígenas e negras principalmente, né? Interessante que eu estou querendo aqui trazer a valorização e o reconhecimento. Não estou aqui no propósito de desconstruir a medicina, de desconstruir a obstetrícia, mas sim de valorizar também, mas prestar atenção de onde surgiu, né? De onde originou o nascer e o parir. Porque o que a gente tem observado é que a gente desconstrói, bebemos dessa fonte das parteiras, né? E aí tá bom, depois que a gente suga tudo, a gente segue o caminho, né? E elas não têm mais importância. E até tem, muitas vezes, né? Até tem no esconderijo, na coisa que não tem um reconhecimento institucionalizado.
Então está na hora, ou na verdade já se passou a hora, ou já foi a hora, nada foi inventado agora, mas repensar essas práticas tradicionais dentro da saúde da população negra é extremamente essencial. E entender que nós, negros e negras, nós sabemos cuidar da nossa saúde, né? O que aconteceu por anos e anos é que foi tirado das nossas mãos esse direito de exercer a nossa saúde, o nosso cuidado, invisibilizando o nosso saber. Porque para essa terra, no processo de escravização, quando se foram escolhidos, porque as pessoas foram escolhidas, vieram muitos médicos, muitas pessoas que eram do campo do saber na saúde. Né? E com o passar do tempo, o colonizador vai sugando, nesse processo de colonização, vai sugando o saber e descartando, e nos usando, por exemplo, enquanto mulheres negras, né? Nos usando como um objeto, os nossos corpos sendo usados de objetos de experimentação para medicamento na obstetrícia. Né? Os nossos corpos sendo violentados, aonde mulheres que vão parir, então existem estudos, o estudo da professora Maria do Carmo Leal traduz, né, que a mulher, quando ela vai no momento de parir, a mulher negra, em sua maioria, né, tem aí esse resultado dessa pesquisa que elas recebem menos anestésico. Porque se tem um mito de que nós, população negra, aguentamos dores, né, nós somos fortes, somos viris, então esse imaginário da objetificação dos nossos corpos, né, da hipersexualização também dos nossos corpos, né, eles têm se acentuado. E diante de uma pandemia, a gente tem observado muitas questões, assim, é a pandemia que chega para descortinar os racistas, né, as pessoas que têm práticas de racismo, de preconceito racial, de discriminação racial. Então, é nessa perspectiva que hoje eu estou aqui, né, com vocês, dialogando um pouco através desse vídeo, já agradecendo, né, a Vitória, né, a todo o grupo, né, e aí do entorno, né, que me convidou para estar aqui nesse momento. Eu estou gravando o vídeo porque eu estou no meio da Amazônia, e onde a gente tem, né, muitas comunidades quilombolas, indígenas, e para mim também, desse lugar que eu estou falando aqui, estou gravando, é um lugar de muito significado, né, para falar da nossa população negra, para falar dessas pessoas, né, que vieram para esse país de forma muito violenta e que esse racismo ele vem se reinventando ao passar do tempo. Mas é dizer também que a gente está atentos e atenta, a gente faz ciência, nós estamos em vários espaços, apesar do racismo. E eu estou aqui para dialogar um pouco com vocês, agradecendo mais uma vez a oportunidade, me colocando à disposição para maiores perguntas, né, ou outras perguntas, vou deixar disponibilizada a minha rede, nos meus canais, se vocês quiserem me escrever para fazer diversos questionamentos, perguntas, a gente pode dialogar, né, de forma muito tranquila e, quem sabe, construir alguns saberes e algumas ciências. E aí, no mais, eu desejo, né, para vocês uma boa jornada e coloco à disposição de todo o grupo, de Vitória e o grupo, para uma próxima a gente estar aqui, né, discutindo saberes e trazendo aí o olhar mais equânime na saúde. Então, um grande abraço e até a próxima.